Vamos falar aqui hoje sobre Walter Rizzo, Amar ou Depender. Ele que é um psicólogo argentino com origens europeias, provavelmente se não me engano ele tem descendência italiana, e ele escreve esse livro para nos ensinar o seguinte, que amar é sobre dizer quem você é. Se você é uma pessoa bem resolvida com a vida, independente emocionalmente, você vai levar isso para o relacionamento. E se você é uma pessoa carente, uma pessoa que precisa muito, muito de atenção, você vai acabar levando isso para o relacionamento. Então, a forma como você lida com o relacionamento quer dizer também sobre quem você é. E se você for uma pessoa muito dependente emocional, você vai levar isso para os seus relacionamentos e vai provavelmente escolher os piores relacionamentos. Por que isso acontece? Porque a dependência emocional, ela é um vício. A dependência emocional, ela é muito parecida com a dependência química, visto que no relacionamento a gente tem essa enxurrada de hormônios que são químicos, então pode se dizer sim que a dependência emocional também é uma dependência química, ela deve ser tratada também como a mesma. Então, para você tratar um dependente químico, você tem que fazer o cérebro dele com terapia, suplementação, exercícios físicos, fazer o cérebro dele se adequar a prazeres de longo prazo. Para um dependente emocional, isso também vale, porque a pessoa tem que entender quem ela é e quem ela precisa ser daqui para frente, nessa nova jornada. E outra coisa muito interessante que eu achei desse livro é que ele é muito fácil de ler. Minha amiga Maíra, que me indicou, abraço Maíra, esse livro tem partes bem intuitivas, por mais que ele seja um psicólogo renomado e tudo mais, ele não traz essa carga muito técnica, muito teórica para o livro. E isso eu achei sensacional porque pessoas que precisam, não têm tanto conhecimento acadêmico, precisam de uma coisa mais fácil para poder digerir informação. Isso eu achei sensacional da parte dele. E a outra parte que ele fala também sobre como você vencer essa dependência é uma coisa que é de suma importância. Ele fala muito de você se descobrir, de você, por exemplo, estudar outras religiões, não para sair acreditando em tudo, mas sim para apenas conhecer e aumentar a sua cultura como pessoa, você também ter hobbies e não negociá-los em um relacionamento, porque os hobbies eles querem dizer quem você é. Então isso eu achei uma coisa muito verdadeira e que muitas pessoas acabam parando de fazer as coisas que gostam simplesmente porque o cônjuge não gosta do hobby dele, fala que é besteira, fala que não traz dinheiro, sendo que o hobby faz parte da sua personalidade e o hobby ele traz uma profundidade no seu ser, ele traz aquela coisa que te torna uma pessoa excêntrica, uma pessoa diferente das outras. Isso é muito interessante de você ter e de você manter. Obviamente, mais para frente, o seu hobby pode se tornar uma coisa que monetize e você acabar ganhando dinheiro com ela, como também não. Você pode fazer simplesmente por lazer, mas nunca você deve negociar. E outra coisa muito importante, que falando já do hobby, é de que o amor e o respeito são princípios inegociáveis dentro de um relacionamento. Se você tiver só um dos dois, o relacionamento não vai dar certo. Você precisa ter os dois. Porque isso quer dizer que você tem um autorrespeito. E que você também está proposto a retribuir tudo isso para outra pessoa. Lembrando que o relacionamento deve ser uma troca mútua de não apenas de afeto, mas de trocas de experiências. Porque quando você não tem isso,
Quando você não tem esse amor, essa gratidão pelo outro, você acaba desumanizando essa pessoa e você acaba se afastando cada vez mais dela, e ao contrário também. Porém, existem os casos de quando duas pessoas são dependentes emocionais, elas se encontram. Duas pessoas que têm bastante carência e acabam se encontrando, que é muito difícil de acontecer. Porque o dependente emocional, ele é o cordeirinho indefeso, pronto pro lobo pegar. E esse lobo muitas vezes é um narcisista, é um psicopata. A maioria dos casos a gente vê muito sobre falar sobre o narcisismo, né? Aqui nesse canal eu falo muito sobre narcisismo, psicopatia. Então, ou às vezes a pessoa simplesmente não tem caráter. Então essas pessoas são presas fáceis para esses causadores de caos. Mas existem raras exceções onde duas pessoas dependentes emocionais acabam se encontrando. O relacionamento, óbvio, não vai ter o lado ruim, como se estivesse se relacionando com outras pessoas que gostam de causar o caos pelo caos, mas acaba sendo às vezes um relacionamento muito grudento e as pessoas acabam não tendo outras experiências, não sabendo ter um autorrespeito, uma evolução como ser humano fora do casamento, sem precisar ter o cônjuge, né? Isso é muito legal, muito importante que eu achei dele falar, levando em consideração que entre esse tipo de relacionamento e o relacionamento entre com uma pessoa causadora de caos é melhor, né? Melhor o relacionamento entre dois dependentes emocionais, porque os dois têm a mesma dor. Mas é preciso sim tratar os extremos, né? Muitas vezes as pessoas são extremamente grudadas uma na outra e acaba sendo aquele amor até meio infantil, né? Então é preciso fazer que esse amor se torne mais maduro. Mas, voltando a dizer, ele é bem menos nocivo do que os outros tipos de relacionamentos, que são relacionamentos tóxicos, extremamente tóxicos. Uma coisa interessante que ele falou, fez a associação da dependência emocional com a dependência química, é que eu pensei numa coisa. A dependência química, normalmente você vai correr atrás do seu objeto de prazer. Você vai correr atrás daquilo que te causa mal. E na dependência emocional, muitas das vezes, a coisa que te faz mal corre atrás de você. A praga vem atrás de você. Então, essas pessoas tentam, essas pessoas eu digo, os causadores de caos, eles tentam voltar para o relacionamento ou, obviamente, para tomar conta do relacionamento de volta, mas ou para terminar eles mesmos o relacionamento e acabar no nível de superioridade, às vezes para fazer essa pessoa se tornar escrava de novo dela, ou se não, pelo simples desejo de querer fazer mal, porque às vezes o narcisista, por exemplo, fala muito que ele usa a pessoa e depois descarta. Eu tenho minhas opiniões, porque eu vi muito narcisista, muito mesmo, usar a mulher, por exemplo, se ela é uma mulher boa, que cozinha e tudo mais, e ela é muito inocente, muito boazinha, ele acaba usando aquela mulher como utilidade doméstica. Ah, tá lá, eu me satisfaço, todos os meus desejos. Muitas vezes a pessoa pode querer voltar com você, não porque ela te ama, mas provavelmente porque ela tem essas lembranças aí dos prazeres que ela tinha com você. Então não é necessariamente amor, e sim o que você podia produzir, o que você estava produzindo nela, na questão hormonal, na questão de serotonina, citocina e tudo mais. Então é muito importante você saber que normalmente a pessoa volta a te seguir, ver suas publicações, ver o que você está fazendo. Não se iluda, não se iluda. Muitas vezes o que essa pessoa quer é o controle de poder. Ou, no caso que ele mesmo retrata aqui no livro, o caso de uma menina que estava achando que o ex estava
apaixonado por ela, e porque estava seguindo ela e tudo mais. Aí ele acabou conversando com ela e disse que ele simplesmente se sentiu mal pelo término do relacionamento entre os dois e sentiu a necessidade de indicar ela a um cara bom, um amigo dele. Esse caso é o caso de uma pessoa boa, né? Uma pessoa que terminou, de um casal que terminou seus relacionamentos, mas ainda tinham aquela amizade, coisa que é muito difícil de ter hoje em dia. A pessoa tem que ter muito maturidade para fazer isso, ainda mais numa sociedade em que a gente tem cada vez mais esse pensamento de jogo, que o relacionamento é um jogo, e acaba levando tudo de forma muito fria. Aqui também vai estar as técnicas do anti-apego, que são técnicas que são muito bem estruturadas, são simples de seguir, que é você evitar lugares que te causam nostalgia, você evitar a pessoa em si, você evitar até pessoas que relembrem muitas vezes aquelas pessoas que não são amigas suas de verdade, que conhecem com uma enorme profundidade, mas sim colegas ou pessoas que simplesmente são conhecidas ou amigos que nem são tão próximos assim e acabam falando, vocês terminaram, que pena, vocês eram um casal tão bonito, vocês eram um casal muito unido, mas mal eles sabem o inferno que você estava sofrendo. Então, ele tem cada passo, ele enumera todos os passos. Achei muito interessante e muito objetivo essa parte. Então, esse livro aqui, ele é curto, ó. Ele tem, deixa eu ver. Acho que não tem nem não tem nem 300 páginas. Tirando a bibliografia, né? Ele tem 186. Eu li em um dia e meio. Se você for uma pessoa que tem o costume de ler já, você acaba esse livro em um dia, porque eu comecei a ler ele à tarde, aí umas 5, 6 horas. Não, entre 4 e 5, né? 6 horas já é noite. E eu terminei ele no outro dia. Acordei no outro dia cedo e continuei a ler e já terminei ele. Achei um livro muito bom. Ele é um Ele é um escritor que eu pretendo trazer mais livros dele aqui. Amei essa indicação da minha amiga. E eu gosto muito quando amigos e clientes que fazem terapia comigo me indicam livros, porque daí eu acabo entendendo também um pouco do que vocês estão pensando e o que vocês querem que eu fale também. E é isso. Podem adquirir esse livro sem problema. Eu só achei que na visão dele de religião, de Deus, eu acho que ele deve ser agnóstico, porque muitas vezes ele fala que não lembro se ele parafraseou alguém ou ele mesmo disse isso, mas enfim, se ele parafraseou, ele concorda, ele tem a sua culpa também, de que nós amamos mais a Deus do que as pessoas, porque nós não vemos Deus, não convivemos com Ele. É uma frase bem que um agnóstico falaria, né? Então eu não concordo, eu acho que Deus é a essência do amor e da vida, mas ele faz a questão da pessoa procurar a espiritualidade, eu acho isso muito interessante. Poucos psicólogos falam isso, e ele mesmo diz que muitos psicólogos, que a maioria é ateu, ou por viés marxista, que o Karl Marx ele queria destronar Deus, e ele acabou levando esse pensamento para várias áreas da ciência, e a psicologia é uma delas. Vários psicólogos marxistas têm esse pensamento que nós devemos destronar Deus, ou provavelmente porque os outros psicólogos eram simplesmente ateus. Mas ele fala a importância da espiritualidade. Achei isso incrível, eu também sou a favor disso. Eu acho que você tem que ser uma pessoa espiritualizada sim, você tem que ler, leia a Bíblia, leia outros livros de boa espiritualidade, né, que fala que você tem que fazer o bem ao próximo, que você tem que exercer o amor próprio, né. Ele fala muito do hinduísmo. O hinduísmo ele tem
por incrível que pareça, por mais que sejam épocas muito diferentes uma da outra, mas o hinduísmo e o cristianismo, eles têm bastante coisas semelhantes. Em várias vertentes você vai achar, em várias religiões você vai achar sementes de verdades, né? E muitas coisas que se assemelham. E é interessante, novamente falando isso, você estudar as religiões, não para acreditar em todas, mas sim para apenas conhecer, aumentar o seu repertório, o seu vocabulário, o seu conhecimento, a sua cultura, e isso vai te fazer muito bem. Pessoas bem instruídas, pessoas de mente aberta, tendem a se tratar melhor em diversas áreas da vida. Esse livro é mais voltado a relacionamentos, mas muito que você lê aqui você pode levar para várias outras áreas da sua vida, como filho, como membro de uma igreja, como um cidadão, e é isso que eu queria falar. Coloque aqui que livro você me indica, que livro que você quer que eu leia e traga para cá, para fazer resenha, e até a próxima.